Oi, crianças, bom dia para vocês. Vamos dar continuidade à nossa história do Brasil. E hoje nós vamos estudar sobre do campo para a cidade. Quando começou as fábricas, quando os operários, que eram quem trabalhavam nas fábricas, começaram a surgir aqui no Brasil. Como foi isso? Como aconteceu? Por que aconteceu? Por que as indústrias começaram a aparecer? Isso é o que nós vamos estudar hoje. E vocês vão pegar o livro de história de vocês, que nós vamos estudar das páginas 90 a 101. Então, vamos começar? Página 90 e 91. Como as pessoas faziam para adoçar os alimentos? No Brasil, a maioria das pessoas usa o açúcar, feito de cana-de-açúcar, para adoçar os alimentos. Mas será que sempre foi assim? O que as pessoas usavam há cerca de 500 anos? Ao longo do tempo, houve mudanças no modo de adoçar os alimentos. E é essa história que você vai conhecer agora. Então, eles usavam, a rapadura. Não sei se vocês já ouviram falar, crianças, na rapadura, mas a rapadura, durante o período colonial no Brasil, os pobres e os negros, eles usavam, né, do mel e faziam um melaço. E esse melaço que eles faziam se transformava na rapadura. Mas não era só a rapadura, não, crianças, que eles usavam, não. Eles usavam também mais coisas para adoçar, como, por exemplo, o mel. Eles usavam o mel para adoçar. O mel vocês conhecem, né, crianças? O mel vem da abelha e ele é usado também para adoçar. Mas antigamente, as pessoas pobres, que não tinham acesso ao açúcar, que era um produto muito caro, eles tinham que se virar para adoçar os alimentos. Então, eles adoçavam com a rapadura, que os escravizados usavam através do mel e do melaço. Eles usavam o mel. O mel, gente, como é que eu posso dizer para vocês? Ele adoçava o paladar e eles costumavam coletar essa tradição de coletar o mel, ela veio dos índios. Então, eles coletavam o mel, usavam o mel direto para adoçar. Com o passar do tempo, né, depois dos indígenas, o que aconteceu? Veio a rapadura eles pegavam esse mel e transformavam esse mel, que vinha das abelhas, em melaço. E esse melaço, depois, a passar do tempo, essa rapadura, eles começaram a usar o açúcar mascavo, depois da rapadura. O açúcar mascavo, eu não sei se vocês conhecem também, mas é esse açúcar aqui, um açúcar escuro. Esse açúcar mascavo, ele é usado para adoçar os alimentos, principalmente na Europa, já que era um produto muito caro o açúcar branquinho, né, eles usavam esse açúcar mascavo. E como isso era um produto de luxo, os portugueses começaram aqui no Brasil a usar esse açúcar mascavo e acabaram vendendo ele na Europa. Então, olha, eles usavam um mel, tá vendo aqui o mel, a ilustração do mel, um favo, né? Do favo foi para a rapadura, da rapadura foi para o açúcar mascavo, né? Que é o açúcar mascavo aqui, tá vendo, crianças? As ilustrações. Depois que eles descobriram o açúcar mascavo, eles começaram a usar a beterraba branca. A beterraba branca, há quase 200 anos, outro tipo de açúcar feito da beterraba, ele era produzido na Europa. Não era a beterraba vermelha, como nós conhecemos, mas era um outro tipo de beterraba, era uma beterraba branca maior e muito mais doce.
Tá aqui, ó, a beterraba branca. E depois se chegou ao açúcar refinado. O açúcar refinado, ele começou a se tornar mais popular há pouco mais de 100 anos atrás, crianças. E o açúcar refinado, ele era bem mais caro do que o açúcar mascavo. A quantidade de açúcar refinado que cada um consome tem aumentado hoje em dia, porque muitos produtos industrializados têm grande quantidade de açúcar, como é o caso do Nescau, da Coca-Cola, que eles usam uma quantidade de açúcar muito grande. Então, devido à procura das pessoas do açúcar, para poder estar presente nesses outros produtos industrializados, o açúcar foi um produto muito caro. Então, as pessoas começaram a usar e as pessoas que não tinham acesso, não tinham dinheiro, usavam outros métodos para poder adoçar seus alimentos. Agora vocês vão uma curiosidade interessante, os diferentes tipos de açúcar. Aí nós temos 3 tipos de açúcar, crianças. Não sei se vocês conhecem todos, mas esse aqui de cima é o que nós vimos, né? O açúcar mascavo. Esse açúcar, ele é obtido logo após a pessoa cozinhar o caldo de cana e ele não passa por processos químicos. Então, ele é um tipo assim de açúcar que não faz tanto mal à saúde e tem muitos nutrientes, porque ele vem direto da cana-de-açúcar, não passa por indústria para poder ficar refinado e branquinho, porque a cor dele original seria essa aqui, tá, crianças? E não branco. Para ele chegar a ficar branco, igual a gente vê o açúcar branco, ele passou por muitos processos de industrialização. Ele passou por muitos processos na indústria. É por isso que o açúcar, ele tem alto grau de câncer. As pessoas que consomem açúcar podem ter câncer no futuro, diabetes, porque é um produto que é muito industrializado. E o açúcar mascavo, não. O açúcar mascavo, ele é um cozimento da cana-de-açúcar. Então, ele é um açúcar assim, melhor para ser consumido. Agora, açúcar cristal é uma açúcar mais grossa, é um açúcar mais grosso, né? E ele recebe tratamento químico. E por isso que ele fica claro, mais claro que o mascavo e fica em grãozinho de cristal. Por isso que o nome dele é açúcar cristal. Cerca de 90% dos seus nutrientes são perdidos no processo de industrialização. Então, ele passa já a não ser um produto muito saudável, muito cheio de nutrientes. Pelo contrário, passa a ser um produto industrializado químico. O açúcar refinado, que é o açúcar fininho. O açúcar refinado, ele se torna branco e fino após passar pelo refinamento. Quando peneirado e acaba, ele recebe tratamento químico. É o tipo mais saboroso e o mais consumido. Portanto, ele, apesar de ser um produto muito consumido, ele tem muito menos nutrientes ainda do que esse aqui, de tanta química, de tanto processo químico que ele já passou. Aí vamos às atividades. A primeira pergunta: o Brasil era grande produtor de açúcar há cerca de 400 anos. Por que as pessoas que o produziam, pobres e negros, escravizados, não consumiam o açúcar? E o que eles utilizavam para adoçar os alimentos? Bom, nós vimos, crianças, que eles não consumiam o açúcar durante o período colonial porque a situação deles era uma situação pobre e eles não tinham condições de bancar o açúcar, por ser um produto muito caro aqui no Brasil. Então, o que que eles faziam? Eles se viravam adoçando com rapadura, mel, açúcar mascavo, beterraba. Então, eles usavam esses tipos de açúcar, né? Vamos colocar assim, para poder adoçar os seus alimentos. A pergunta número 2 é: por que é tão mais fácil comprar 1 quilo de açúcar atualmente do que há 400 anos? Bom, considere as informações que estão escritas aí. O preço de um produto aumenta quando há muita procura ou pouca oferta. O preço de um produto diminui quando há pouca procura ou muita oferta. Então, aqui no caso, como há
né, uma procura muito grande pelo açúcar, já que muitos produtos industrializados, eles usam grande quantidade de açúcar, então o açúcar hoje em dia se tornou uma coisa fácil, porque é maior a oferta. O preço já não é mais tão caro. O preço caiu um pouco, né? Não é igual era antigamente, que as pessoas botavam um preço muito alto. O preço caiu um pouco, e aí os produtos industrializados que usam o açúcar que foram assim, quem fez com que o açúcar caísse o seu valor. Página 92, do campo para a cidade, as fábricas e os operários. Da lavoura à fábrica. Estima-se que entre 1887 e 1930, 3,8 milhões de estrangeiros chegaram ao Brasil. A maior parte deles se estabeleceu no sudeste e no sul do país, compondo a mão de obra das fazendas de café. Lembra que nós estudamos na aula passada que as pessoas vinham, os estrangeiros, os imigrantes, em busca de melhores condições de vida e eles se alojaram em Minas Gerais. Primeiro foi em São Paulo e Rio de Janeiro. Depois foi para Minas Gerais e Espírito Santo. Lembra? Nós vimos isso na aula passada. Pois é. As condições precárias do trabalho no campo, as crises da produção de café, o crescimento das cidades que foram começando o interior, que começou a ser mais povoado, por causa das fazendas de gado, lembra que tiveram que começar a surgir? Então foram se fazendo fazendas ali no interior. Das fazendas de gado, muitas pessoas foram se alojando próximos para poder trabalhar nas fazendas de gado, e assim foi acontecendo o crescimento urbano, crescimento das pessoas. Então, isso fez com que os imigrantes fossem para as cidades, principalmente do sul e do sudeste do país. Com a diminuição da produção do café, grande parte do lucro obtido com a exportação do produto foi investida na criação de indústria no Brasil. A produção de alimentos, fios, tecidos e outros produtos do cotidiano passou a ser a nova fonte de riqueza dos fazendeiros, comerciantes e empresários. Então, eles pararam com a plantação de café, porque já não estava dando tanto lucro mais, e começaram a se criar as indústrias de alimento, de fio, de tecido. Entre os imigrantes que buscavam trabalho nas cidades, haviam aqueles que exerciam profissões como sapateiros, pedreiros, marceneiros. Na cidade de São Paulo, por volta de 1890, o número de estrangeiros era maior do que o número de pessoas mesmo que já moravam ali. E na indústria, a maior parte dos operários era quem trabalha nas indústrias, era de origem europeia, ou seja, eram imigrantes que vieram da Europa e se alojaram em São Paulo. Então, eles trabalhavam ali nas indústrias que foram criadas na cidade de São Paulo. Em 1912, 60% dos operários da indústria têxtil, ou seja, de quem faz os tecidos, eram de origem italiana. Aqui na ilustração nós vemos os imigrantes italianos trabalhando na fábrica de caixa de papelão. Isso em 1925. Aqui em cima nessa ilustração foi a colheita de café no estado de São Paulo em 1910. Então, o que é que nós aprendemos dessa página, crianças? Que aqui no Brasil, os imigrantes, eles vinham em busca de melhores condições e eles chegaram ao Brasil e procuraram as regiões Sudeste e Sul. Foram as regiões que eles procuraram, porque ali tinha um clima propício à produção de café, né? E eles foram trabalhar ali porque achavam que ali seria um lugar onde daria um futuro melhor para eles. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, né, crianças? Os imigrantes passaram a ser usados como mão de obra nas fazendas de café, com um salário muito baixo, condições precárias de trabalho, lembra, crianças? E com isso, muitos imigrantes deixaram de trabalhar nas fazendas de café e foram atrás de outras coisas. Como a produção de café estava entrando em crise, né, já não era mais aquela coisa, eles estavam ficando muito ricos, os portugueses, os colonos estavam ficando muito ricos por causa da produção de café. Não, não já estava entrando em crise isso. Aí o lucro que eles tinham tido com a produção de café, eles começaram a criar as indústrias,
criar maquinários, criar pessoas para poder trabalhar nessas indústrias. As indústrias se tornaram a nova fonte de riqueza de muitos fazendeiros, de empresários, de comerciantes. E as pessoas que trabalhavam ali já exerciam profissões como sapateiro, pedreiro, marceneiro. Página 93. Quais foram os principais motivos que estimularam a mudança dos imigrantes do campo para a cidade? Então, nós vimos ali na página anterior que foi as condições precárias de trabalho no campo, já não tinham mais tanta coisa para ser feita, as cidades que foram crescendo, a crise da produção de café que já não tinha mais aquele lucro, e o surgimento de ofertas de trabalho nas indústrias, que era um trabalho que, assim, estava começando, então as pessoas estavam querendo trabalhar nas indústrias, se tornarem operários. Número 2. Atualmente, quais são os maiores fluxos de imigração no Brasil e no mundo? Vocês vão fazer uma pesquisa, vamos colocar lá no Google ou nos livros, aonde que hoje em dia acontece ainda a imigração no Brasil. Para que lugares? Vocês vão procurar e por que que aí eles ainda vêm aqui para o Brasil? Aqui tem um Você Sabia, que fala sobre o Museu da Imigração que foi criado em 1897, com o nome de Hospedaria de Imigrantes. Aqui era um lugar onde as pessoas que chegavam em São Paulo, que eram imigrantes, ficavam alojados até que eles começassem a ser enviados para as indústrias ou então para as lavouras. E esse local aqui, para poder, como era um local de fácil acesso, ele ficava próximo à linha do trem, que aí, quando os imigrantes chegaram, eles já entravam praticamente assim, já estavam bem próximos dessa hospedaria de imigrantes. Essa hospedaria, ela guardou os registros de entrada de pessoas que chegaram no país e hoje em dia ainda existe, assim, virou um museu, né? Porque aqui tem uma história dos imigrantes que chegaram, tem arquivos importantes. E hoje em dia, se vocês até mesmo forem lá, vocês vão ver um importante acervo digital sobre os fluxos de imigração. Então, aqui é muito interessante quem assim tiver a oportunidade de ir em São Paulo e visitar esse Museu da Imigração, seria uma coisa interessante para vocês, crianças. Depois que passar a pandemia, né? Claro, lógico. Então, o número 2, a resposta é pessoal. Vocês vão pesquisar e vão escrever no caderno de vocês. Página 94, nós vamos entender agora sobre as migrações internas. Apesar do aumento do número de fábricas há cerca de 100 anos, a maior parte da população brasileira trabalhava na agricultura, que era a principal atividade econômica do país. Lembra? Nós vimos isso? Em 1920, quase 70% dos brasileiros que moravam aqui, né, que já estavam alojados aqui, trabalhavam no campo, mas ao longo do tempo esse cenário foi transformado e por quê? Porque muitas oportunidades novas de trabalho foram surgindo, os modos de vida que surgiram estavam ligados agora às indústrias e às cidades, à urbanização. E isso estava acontecendo em ritmo acelerado. Então, as ofertas de emprego nas cidades fizeram com que as pessoas saíssem do campo e fossem migrando para diversas partes do Brasil, principalmente para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que se tornaram grandes centros na industrialização, grandes centros urbanos. Então, muitas pessoas que trabalhavam no campo naquela época, há 100 anos atrás, deixaram o campo em busca de novas oportunidades de trabalho e um modo de vida melhor. Aqui vocês estão vendo nordestinos que fizeram a migração, tá? Eles migraram, não são imigrantes, porque não vieram de fora do Brasil. Eles migraram porque é de dentro do Brasil mesmo, então é migrantes, tá? Migrantes que vieram do Nordeste para São Paulo, isso no ano de 1958. Agora, os imigrantes estrangeiros que vinham para o Brasil, eles diminuíram. Mas os migrantes do interior do Brasil, eles mudavam de cidade para poder trabalhar nas indústrias. Em 1935,
Em 1939, a maior parte dos migrantes que chegaram à hospedaria dos imigrantes em São Paulo, eles vinham dos próprios estados brasileiros, saíam dos outros estados, das outras regiões do Brasil e vinham para a região sudeste. O trabalho nas cidades. Além do trabalho na indústria, o comércio e a prestação de serviços, também cresceram nas cidades, representando possibilidades de trabalho aos que chegavam. Muitos migrantes encontravam emprego em lojas, em serviços urbanos, trabalhando como vendedores, construtores, eletricistas, mecânicos, cozinheiros, motoristas, costureiras, lavadeiras, entregadores, artesãos e outras funções. Isso foi o trabalho nas cidades que começou a surgir. Então, a industrialização, a urbanização. Industrialização, crianças, é o processo de criação de indústrias. Urbanização é o processo de formação das cidades. As progressivas secas nas áreas rurais, que começaram a surgir, então o cultivo do café passou a ser menos lucrativo. As ofertas de emprego nas cidades. Tudo isso, crianças, fizeram com que houvesse a migração. Muitas pessoas saindo dos outros estados do Brasil e vindo para São Paulo e Rio de Janeiro. Número 3. Leia o texto a seguir e responda as questões. Página 95. Vilarejo de Caém, município de Jacobina, interior da Bahia, dezembro de 1947. Ansioso, Arthur despede-se da família e deixa para trás a casa e o sítio onde vivera seus primeiros 17 anos de vida. Um rapaz cheio de esperanças de uma vida melhor e com aquele sonho de estudar na cabeça. Contamina-se com a febre da época. São Paulo. Arthur seguia os passos de um irmão mais velho que se mudara alguns meses antes e já estava trabalhando como operário. Juntou seus parcos pertences e partiu para uma longa jornada. No início de janeiro de 1948, Arthur desembarcava na famosa estação norte do bairro paulistano do Brás. De lá, mais um trem finalmente chegava ao seu destino, São Miguel Paulista. Era ali que Arthur trabalharia por mais 40 anos. Paulo Fontes, que foi quem escreveu esse texto, foi tirada de um livro Um Nordeste em São Paulo, Trabalhadores Migrantes em São Miguel. Letra A. Segundo o texto, quais foram os motivos que levaram Arthur a iniciar sua viagem rumo a São Paulo? Nós vimos aí que era o desejo de estudar, aquele sonho de estudar que ele tinha, a esperança de uma vida melhor e também o fato do irmão dele já ter ido e já estar trabalhando há alguns meses como operário. Letra B. Você conhece alguma pessoa que mudou de cidade, estado ou país? Se vocês conhecem, e puderem fazer isso aqui, porque nós estamos na época da quarentena, então vocês não precisam sair da casa de vocês para poder fazer essa atividade aqui não, tá? Essa atividade letra B, se vocês não conhecem ninguém, pode colocar não conheço e pronto, acabou. Agora, se vocês conhecem alguém, vocês apenas podem colocar que sim, conheço, mas não precisam sair da sua casa para poder fazer essa entrevista, porque nós não estamos na época de sair de casa, tá, criança? É a época de ficar em casa. A letra B e a letra C são respostas pessoais. Página 96. Agora, já que as pessoas migraram de alguns estados brasileiros em busca de trabalhar na indústria, nas cidades, né? Nos grandes centros urbanos, como sapateiro, artesão, faxineiro. Então, com o passar dos anos, aconteceu a industrialização no campo também. Então, não era só mais nas cidades que estavam sendo industrializadas. O campo começou também a ser industrializado. E aí, isso foi o principal responsável para as pessoas saírem do campo e ir para as cidades. Tá? Porque já não tinha mais nem mão de obra para eles no campo, porque muitas atividades que antes eram feitas pelo ser humano como, por exemplo, o cultivo da terra e o processamento de produtos agrícolas, como a secagem, separação de grãos, passaram a ser feitos por máquinas em procedimentos industriais cada vez mais sofisticados. Então, a possibilidade de trabalho no campo foi muito reduzida. E as pessoas que ali moravam, que ali trabalhavam, migraram para outros lugares em busca de novas formas de sustento. Aqui tem uma colheita de soja no município de
Itapetininga, em São Paulo, isso em 2016. E vocês veem aqui quem está fazendo a mão de obra? A máquina, né? E não o ser humano. Agroindústria e meio ambiente. Além das transformações sociais, a prática de atividades agrícolas em escala industrial requer um cuidado especial com o meio ambiente. O desmatamento de áreas florestais para a criação de campos de cultivo em regiões como a Amazônia Legal ameaça o equilíbrio ambiental. Bom, gente, a Amazônia Legal é a região que corresponde aos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e parte do Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e Maranhão. Nós já vimos esses estados no mapa do Brasil quando nós começamos a estudar no começo do ano sobre o Brasil político. Desmatamento, queimadas e uso de produtos químicos, como agrotóxicos, usados para eliminar pragas das lavouras, são procedimentos comumente empregados na agroindústria, e eles representam riscos à diversidade das espécies de animais e vegetais. Apresentam risco à riqueza do solo e à qualidade de água dos rios. Aqui vocês estão vendo tem uma área desmatada para agricultura na floresta amazônica em 2016. O que nós entendemos dessa página? Que as máquinas foram introduzidas, né? Isso nos últimos 100 anos, foram introduzidas no campo, no processo de cultivo de terra e processamento de produtos agrícolas, como, por exemplo, o processo de secagem e separação de grãos, que passaram a ser feitos pelas máquinas. E isso fez com que muitas pessoas migrassem do campo para as cidades em busca de novas formas de sustento. Também as transformações sociais que foram acontecendo, a prática da atividade agrícola, ela requer um cuidado especial com o meio ambiente. Por quê? Porque quando eles começaram a fazer, né, esses processos de industrialização no campo, eles acabaram ameaçando o equilíbrio ambiental, fizeram com que acontecesse o desmatamento para poder cultivar mais, queimadas, agrotóxicos para eliminar as pragas. Isso tudo aqui, essas transformações sociais que foram acontecendo com a prática agrícola e com a indústria chegando ao campo, fizeram com que começasse a acontecer um desequilíbrio ambiental. Começou a acontecer desmatamento e queimadas que foram prejudiciais e que são prejudiciais até hoje, poluem a água do rio, o solo, os vegetais, as plantas. Página 97. Número 4. Analise as afirmações, a seguir assinale um X no verdadeiro ou falso. Com a aceleração do processo de industrialização, os fluxos de migração acabaram. Foi isso que aconteceu? Não. Pelo contrário, as pessoas saíram do campo por causa da industrialização e foram para as cidades. Letra B. A industrialização modificou as relações de trabalho e as oportunidades de emprego no campo. A industrialização modificou essas relações? Sim, modificou. Observe a tabela a seguir e responda. No ano de 2010, olha só, 7.000 quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia Legal. Em 2011, 6.418 quilômetros quadrados foram desmatados. Em 2012, 4.571 quilômetros quadrados. Em 2013, 5.891 quilômetros quadrados. Em 2014, 5.012 quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia Legal. Em 2015, subiu de novo, foi para 6.207. De acordo com essa tabela, o desmatamento na Amazônia Legal diminuiu ou aumentou dos anos de 2013 a 2015? Bom, aumentou, né, criança? Na sua opinião, letra B, que medidas podem ser tomadas para a preservação da floresta nessa região? Bom, crianças, foi feito desmatamento nessa região, e esse desmatamento ocasiona um desequilíbrio em toda aquela área. Então, se eles desmatassem, mas cuidassem do solo,
melhorassem o solo, né, porque o solo fica muito pobre com o desmatamento, plantassem novas árvores, fizessem um reflorestamento, isso ajudaria bastante na nessa taxa aqui de desmatamento a diminuir um pouco os impactos que isso causa no meio ambiente. Páginas 98 e 99, o que você aprendeu? A venda do açúcar na Europa e o comércio de africanos escravizados. Isso dava muito lucro para Portugal e para os comerciantes. A expansão da pecuária nas terras mais afastadas do litoral, porque os bois estavam estragando a plantação de cana-de-açúcar, foi um fator importante para a ocupação no interior do Nordeste. A produção e a exportação de café foram os responsáveis pela geração de riqueza do Brasil. Lembra que nós estudamos isso? O café passou a ser um produto muito interessante, um produto caro, que dava muito lucro, e o Brasil foi ficando rico com isso. O Brasil recebeu um grande número de imigrantes que achavam que aqui teriam melhores condições de vida. O crescimento das cidades gerou empregos, porque começou a surgir as indústrias, os sapateiros, os artesãos, né? E isso influenciou com que pessoas de dentro do Brasil mesmo migrassem do campo para as cidades. Então, aqui nessa figura aqui, eu quero que vocês leiam essas charadas e respondam aqui do lado. Lugar onde era produzido açúcar e onde vivia a família do senhor de engenho e os africanos escravizados. Lembra? Nós estudamos isso aqui. Aqui em cima ficava a casa dos senhores do engenho e aqui embaixo ficavam os trabalhadores, os escravos que moravam até nas senzalas. Lembra que eram aquelas casinhas pobrinhas? Isso era o engenho de cana-de-açúcar. Aqui na letra B. É feito da cana-de-açúcar e é usado para adoçar os alimentos. Hoje em dia, usa-se muito, até nos produtos, o açúcar. Número 2, leia o texto e responda as questões. O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido, respeitado por muitos. Servem ao senhor do engenho em vários ofícios, além dos escravos de enxada e foice que se tem nas fazendas e nas moendas, e fora os mulatos e mulatas, negros e negras, de casas ou ocupados em outras partes, barqueiros, canoeiros, carreiros, olheiros, pessoas que trabalhavam em peças de cerâmica, vaqueiros, pastores e pescadores. Esse texto foi André João Antonil que escreveu e foi tirado do livro Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, em 1711. Quem escreveu esse texto? Então, eu vou colocar as respostas aqui, crianças, porque aqui do lado quase não tem espaço, tá? Então, vamos lá. Quem escreveu esse texto foi André João Antonil, no ano de 1711, e foi tirado do livro Cultura e Opulência do Brasil por Drogas e Minas. De acordo com o autor, por que muitos gostariam de ser senhores do engenho? Por quê? Porque eles tinham toda a comodidade, né, crianças? Esse título dava a eles privilégios de ser servido, respeitado e obedecido por muitos. Quem servia ao senhor do engenho? Bom, quem serviu o senhor do engenho era os mulatos, as mulatas, os negros, as negras, os barqueiros, os canoeiros, os vaqueiros, todo mundo servia aos engenhos. Observe a imagem e leia a legenda. Tá vendo essa imagem aqui? Isso aqui é um detalhe de paisagem com plantação. É um engenho, isso em 1668. Qual a construção foi representada e que produto era obtido nesse local? Bom, essa construção aqui é a construção de engenho de cana-de-açúcar e o produto que era obtido aí era o açúcar, através da cana-de-açúcar. Que tipo de mão de obra era utilizado? Não era assalariada, na época, era aquela mão de obra escrava, ainda por cima dos africanos que eram trazidos por meio de contrabando para o Brasil em condições horríveis. Página 100 e 101, tem uma cruzadinha e vocês vão completar a cruzadinha com os itens que vocês responderem aqui nessas questões. Letra A, qual foi o produto mais importante do início da colonização? Foi a cana-de-açúcar. Letra B,
Os produziam açúcar utilizando a mão de obra de pessoas escravizadas. Quem que produzia açúcar e utilizava a mão de obra dos escravos? Os engenhos. Os indígenas, qual foi a tribo que lutou contra os colonos, que fizeram aquela rebelião indígena, aquela revolta indígena, e lutaram contra os colonos que queriam tomar suas terras para instalar as fazendas? Foi até conhecida como a Confederação dos Índios Cariri. O cultivo do propiciou muitas riquezas para os cafeicultores. O que que começou? A cana-de-açúcar parou de ser o produto mais importante. Quem começou a ser o produto mais importante? O café. Letra E. A construção de contribuiu para tornar mais rápido e eficiente o transporte de café no interior do litoral. A construção de ferrovias. Atrair europeus foi uma das soluções encontradas pelos cafeicultores para a falta de mão de obra escrava. O que que eles fizeram? Eles começaram a falar que aqui no Brasil tinha excelentes condições de vida, e isso começou a atrair os imigrantes europeus que vinham para cá achando que iriam trabalhar, iriam ganhar muito dinheiro, mas chegaram aqui e acabaram sendo escravos, porque recebiam tão pouco e não tinha nenhuma folga, nenhuma coisa que realmente fizesse com que as expectativas deles de serem melhorarem de vida acontecesse. Letra G. Os deram os lugares onde moravam as pessoas que haviam fugido do trabalho escravo em engenhos e fazendas. Quem? Os quilombos. Os quilombos eram esses lugares que as pessoas não queriam trabalhar, os escravos fugiam dali e montaram os quilombos para poder se refugiar e esconder ali. Aí, com isso, outras pessoas também começaram a morar nos engenhos, não foram só os escravos que fugiam. Número 5. Observe as imagens e agora nós vamos comparar essas duas imagens. Na colonização, a cana-de-açúcar era cortada e colhida por um processo totalmente manual, e isso fazia com que muitas pessoas tivessem seu trabalho, né? Eram escravizados para poder trabalhar aqui na cana-de-açúcar. A cana era usada para a produção do açúcar, da rapadura e do álcool. Atualmente, agora, o trabalho de cortar a cana é automatizado e utilizado maquinário de grande porte que precisa apenas de poucas pessoas assalariadas para ser operado as máquinas. A cana é utilizada para a produção do açúcar, da rapadura, do álcool e também hoje em dia é usada para fazer combustível. Então, na época da colonização, a quantidade de pessoas era muito ou pouco? Na época da colonização eram muitas e atualmente são poucas, porque quem faz o trabalho são as máquinas, né? O regime de trabalho na colonização era escravo e hoje em dia as pessoas recebem salário. Os produtos gerados com a cana-de-açúcar na época da colonização era o açúcar, o álcool e a rapadura, e hoje em dia é o açúcar, o álcool, a rapadura e também o combustível. Quais são as diferenças entre essas duas imagens? Bem, na primeira imagem, muitas pessoas cortavam a cana manualmente, com facões, e era um trabalho pesado e cansativo e escravo. Na segunda imagem, o trabalho era feito por um maquinário de grande porte que já passava ali, já cortava a cana-de-açúcar. Então, não precisava de muitas pessoas, apenas de quem estava dirigindo a máquina, né? Quem estava operando a máquina. E isso podia ser feito apenas por uma única pessoa, certo? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima aula, se Deus quiser.